Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde está connosco Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Vamos começar por revelar os vencedores do concurso Europe Calling. Exatamente, portanto, trata-se de um concurso que foi um desafio lançado pela deputada do Parlamento Europeu, Sara Cerdas, que teve também como parceiro a Secretaria Regional de Educação e também o Europe Direct Madeira, e que nesta segunda-feira, no início desta semana, foi feita a revelação sobre as equipas vencedoras, portanto, duas, a Escola Básica e Secundária da Ribeira Brava e a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol. Portanto, num total de 12 trabalhos, que tinha como tema o uso de plásticos e a proteção ambiental, 12 trabalhos que resultavam na produção de um vídeo, uma espécie de spot até 2 minutos, que já estão disponíveis de resto nas redes sociais e que temos vindo esta semana, quer da nossa parte do Europe Direct, quer também do gabinete da Eurodeputada e da própria Secretaria Regional, através da Direção Regional de Juventude, tem feito a divulgação, portanto, trabalhos muito, muito interessantes, que mostra que realmente que os estudantes, neste caso do ensino secundário, o desafio era colocado a estes estudantes, estão muito atentos a esta temática da proteção ambiental e, em particular, a questão dos plásticos. Portanto, fica este convite para verem os vídeos que realmente são realmente extraordinários. Estão disponíveis no CIE de Madeira? Estão disponíveis no CIE de Madeira, mas estão disponíveis também, se procurarem nas redes sociais, pela página da Eurodeputada Sara Cerdas. Também estão, portanto, quer de um lado, quer do outro, a Direção Regional de Juventude. Portanto, no fundo, as três entidades estão a tentar divulgar os trabalhos, porque acho que dali decorrem também ensinamentos muito interessantes. São trabalhos que não se deve limitar à comunidade escolar e que é importante que também toda a população possa aceder e aprendermos com aquilo que os jovens nos dizem. A grande expectativa em torno da realização do Conselho Europeu. Os 27 dirigentes europeus estão reunidos hoje e amanhã. Vamos só clarificar que tudo aquilo que nós dissermos aqui pode ser facilmente ultrapassado, porque estamos a gravar ao final da manhã e com poucas informações, mas a verdade é que revela-se uma negociação difícil e tudo tem a ver ainda com os apoios para a recuperação económica decorrente da Covid-19. Exato. No decorrer desta semana, o nosso Primeiro-Ministro desdobrou-se em encontros, nomeadamente com o homólogo holandês, que tem mostrado alguma resistência, como se sabe, nesta questão da aprovação deste chamado Plano de Relançamento da Europa, constituído, por um lado, pelo quadro financeiro plurianual para os próximos 7 anos e depois o Fundo de Recuperação, portanto, este pacote. Nós temos aqui uma posição que decorre sobretudo de 4 Estados-membros, conhecidos como os 4 frugais, a Áustria, a Holanda, a Dinamarca e a Suécia, que têm uma posição um pouco diferente daquela que foi a proposta da Comissão Europeia. Portanto, o ponto de clivagem está sobretudo aqui na forma como se encara esta proposta apresentada e, portanto, como a Marta disse bem, vamos ter hoje e amanhã esta cimeira, que é a primeira em regime presencial depois deste período da Covid, portanto a anterior já tinha sido em fevereiro, depois disso houve encontros via videoconferência e o que está, na verdade, em cima da mesa é uma nova proposta, que é basicamente tem como ponto de partida a proposta que a Comissão Europeia apresentou em fevereiro, mas que Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, introduziu-lhe algumas alterações, precisamente no sentido de aproximar os 27 Estados-membros e tentar chegarmos a um acordo. Aliás, Charles Michel resumia este plano de recuperação, esta proposta, como algo que
pretende a convergência, a resiliência e a transformação, ou seja, por um lado sanar os danos causados propriamente pela crise sanitária que nós temos da Covid-19, aproveitar para reformar também as economias com este plano de relançamento e aproveitando também, reformulando a economia, remodelando as próprias sociedades. Portanto, isto decorre, ou estas propostas de Charles Michel decorrem de debates ou de encontros bilaterais? Decorre dos encontros que, entretanto, ele tem promovido desde essa altura com os diferentes Estados-membros e que tentou aqui encontrar uma proposta que, de alguma forma, tenta agradar, enfim, como se costuma dizer, a gregos e a troianos. Aliás, Charles Michel identificou mesmo 6 pilares para este eventual acordo. Quais tinha são a ver, eles? portanto, explicar assim muito resumidamente. Tem a ver com a dimensão do quadro financeiro plurianual, que é um dos pacotes que faz parte deste plano de relançamento, e nesta proposta ele reduz um pouco este quadro financeiro em relação à proposta da Comissão Europeia. Não é um valor muito significativo, mas ainda assim há uma redução dessa dimensão. Depois, garante que se vai dar continuidade à manutenção dos chamados mecanismos de correção. São mecanismos que existem para estes 4 países, a Dinamarca, a Alemanha, Países Baixos, Áustria e ainda, peço desculpa, a Suécia, portanto 5, portanto que são, no fundo, os grandes contribuintes líquidos da União Europeia. Por outro lado, no terceiro pilar, ele defende a manutenção da dimensão do Fundo de Recuperação, nos tais 750 mil milhões de euros de que já falamos aqui neste programa. Na questão, passando ao quarto pilar, na questão dos empréstimos e subvenções, ele mantém o tal equilíbrio que já havia sido proposto pela Comissão, isto é, 2/3 seria sob a forma de fundo perdido, os tais 500 mil milhões, e portanto os restantes 250 seria sob a forma de subvenções. Por outro lado, acrescenta aqui uma afetação de um mecanismo de recuperação e resiliência. Portanto, é uma proposta que garante, no fundo, estes fundos venham a ser atribuídos aos países e aos setores de atividade que foram mais afetados pela pandemia da crise, sendo que se prevê que 70% deste mecanismo de recuperação venha já a ser utilizado, autorizado, digamos assim, no ano 2021 e 2022. E, por último, o sexto pilar parece-me bastante interessante, tem a ver com a governação e a condicionalidade, que é perceber-se que este dinheiro que chegará aos Estados-membros implica a elaboração de um plano nacional de recuperação e resiliência para o período 2021-2023. É um plano que tem que ser feito de acordo com as orientações do semestre europeu para cada Estado-membro e há também de ser um plano que terá uma revisão em 2022. E, por outro lado, uma coisa que é importante é que a avaliação destes planos é aprovada pelo Conselho, mas deliberando por maioria qualificada, portanto, sobre a orientação ou proposta da Comissão Europeia. E, apesar de tudo, mantém-se uma aposta na questão do clima. E apesar de tudo, e esse também, a parte do clima que a Marta referia bem, é algo que também está neste pacote da condicionalidade, se quisermos, é porque 30% do financiamento destes montantes que nós estamos a falar devem ser destinados a projetos relacionados com o clima, isto relembrando que, no fundo, a União Europeia assinou o Acordo de Paris. A União Europeia tem planos específicos, metas específicas para atingir até 2030 e a União Europeia também assumia este grande desígnio que é ser o primeiro continente até 2050 a atingir a neutralidade carbónica. Portanto, tudo isto é para, no fundo, se conseguir alcançar estas metas que acabei de referir. A terceira condicionalidade e última proposta pelo Presidente do Conselho está relacionada com o Estado de Direito e os valores europeus e aqui é claramente, como é óbvio, um puxãozinho de orelhas alguns países, nomeadamente do leste e portanto, percebe-se muito bem. Aliás, é uma discussão que não é de agora. Aliás, inclusivamente esta semana, na visita também do primeiro-ministro português à Hungria, colocou-se essa questão, então qual era a perspectiva do primeiro-ministro português em relação à questão dos direitos e valores europeus e à democracia na Hungria. Ele, obviamente, no politicamente correto, foi evasivo na resposta, dizendo que não era a altura para misturar os assuntos, porque neste momento o importante aqui é chegarmos a um consenso em relação ao plano de recuperação, mas obviamente Portugal identifica
identifica-se com os valores europeus e que está muito preocupado com as questões do Estado de Direito, como é óbvio. Serão então estas questões que serão debatidas ou estarão em cima da mesa hoje e amanhã? Estas questões que hoje e amanhã estarão em cima da mesa. Merkel, à entrada para o Conselho Europeu, disse desde logo que previa negociações muito difíceis, Sim. embora reconheça que seja desejável chegarmos a um acordo. E Macron disse mesmo que este era um momento de verdade para a Europa e, portanto, tudo faria para que chegássemos a um acordo. Eu creio que o relógio não para, o tempo não para, e efetivamente não é por uma questão, obviamente há aqui países em situação financeira um pouco mais difícil que outros, mas seria positivo para todos que este acordo pudesse ser alcançado já este fim de semana. Um novo inquérito foi encomendado pelo Parlamento Europeu, já aconteceu e tem muito a ver justamente com o sentimento dos europeus face a essa solidariedade no apoio à recuperação. Portanto, é uma repetição, no fundo, do Europeia. inquérito do Eurobarómetro, que já aqui falamos também noutras edições. Este decorre de um trabalho de campo realizado na segunda quinzena de junho, portanto, é uma percepção muito recente daqui sobre a forma como os europeus pensam toda esta questão. E, portanto, a verdade é que cerca de 7 em cada 10 inquiridos, ou para ser mais preciso 68%, afirmam que querem que a União Europeia tenha de facto um papel mais forte no combate à atual crise. E aqui entende-se a crise sanitária, social, económica. Económica portanto, toda. Estas crises todas que nós estamos a ver Impactou nos cidadãos e naturalmente que Exato. há grande expectativa. Sem dúvida. Da forma como a União Europeia pode responder a essa responder. crise. Nós, a nível nacional, por exemplo, os dados mostram que, analisando especificamente as respostas dos participantes portugueses neste inquérito, portanto, 71% dos portugueses acham que, de facto, a União Europeia deve dispor de maiores recursos financeiros para ultrapassar as consequências da pandemia. E, por outro lado, para os portugueses, isto é algo que difere muito de Estado-membro para Estado-membro, as áreas prioritárias de investimento do orçamento da União Europeia, que era também uma questão que se colocava lá no inquérito, por ordem decrescente, devem ser, em primeiro lugar, a saúde pública, compreende-se. Em segundo, o emprego e os assuntos sociais, também perfeitamente compreensível. A recuperação económica, em terceiro. E em quarto, o conjunto, portanto, de educação, formação e cultura. Já o tema das alterações climáticas e a questão da imigração para os portugueses são muito menos prioritárias, digamos assim, em relação à média da União Europeia. Aliás, isto é algo, os resultados do Eurobarómetro mostram sempre isto, é natural, por exemplo, países nórdicos, as questões das alterações climáticas aparecem quase sempre no topo das prioridades, mesmo nesta situação da pandemia e da crise, eles continuam a dar muita importância à questão da crise climática, dos problemas climáticos, o que não se verifica propriamente aqui na situação de Portugal. Em relação à escala europeia, portanto, vendo assim os resultados no geral, destacar aqui por menos 2 ou 3 coisas. Uma delas é que 76% dos europeus afirmam já ouvir, pelo menos, ou conhecer as medidas propostas pela União Europeia no combate às consequências da pandemia da Covid-19. Por outro lado, a maioria, 53% para ser mais preciso, não está satisfeito com a solidariedade demonstrada entre os países da União Europeia durante este período da pandemia. Aliás, apenas 39% dos europeus afirmaram estar satisfeitos com a situação. Depois, 68% consideraram que a União Europeia deveria dispor de maiores competências para enfrentar, portanto, esta crise. E, por outro lado, aqui um aspecto que me pareceu curioso, que tinha a ver com a evolução dos sentimentos dos europeus em relação à crise. E, portanto, neste momento, a esperança e a incerteza, de certa forma, antagónicos, não é? Mas que se compreende neste contexto, são os 2 sentimentos que atualmente melhor descrevem o estado emocional dos europeus. Sim. Já do lado dos sentimentos, aqueles que são claramente negativos. O medo, neste momento, é apenas focado por 17% dos europeus, baixou 5 pontos percentuais em relação ao último inquérito. A frustração ainda é referida por 23% dos inquiridos, mas baixou também cerca de 4, 5%. E o desespero, que ainda era algo muito pior, ainda é focado por 21% dos inquiridos, mas baixou quase 10%. Portanto,
digamos que estamos a caminhar no sim, bom sim. sentido. Luz ao fundo do túnel, não é? Uma luzinha ao fundo do túnel, como a Marta referiu, creio que sim. Entretanto, a Comissão Europeia lançou uma nova consulta pública, quer saber o ponto de vista dos cidadãos na preparação do novo plano de ação para a democracia europeia. Exatamente. Portanto, como se sabe, a atual Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen, tem definida, portanto, prioridades de ação para os próximos anos, como a anterior Comissão e todas as comissões. Essas prioridades são 6, portanto, relembrando, e já aqui falamos, é o Pacto Ecológico Europeu, o preparar a Europa para a era digital, o desenvolver uma economia ao serviço dos cidadãos, afirmar a Europa no mundo, promover um modo de vida europeu. Aliás, este foi daqueles que, na altura, quando apresentou, levantou alguma polémica, ou pelo menos alguma má interpretação, e, por último, dar um novo impulso para a democracia europeia. E, portanto, é sobre esta prioridade da Comissão que surge este plano de ação para a democracia europeia, e é um plano que assenta em 3 pilares principais. Em primeiro lugar, a integridade das eleições e da propaganda política. Em segundo, o combate à desinformação na União Europeia. E, por último, o reforço da liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social. Portanto, é algo que está muito na ordem do dia, que se fala muito. E, portanto, esta consulta pública é, uma vez mais, aquela ferramenta que a Comissão Europeia tem ao seu dispor e que convida qualquer cidadão a participar. Naturalmente que, por exemplo, esta é uma consulta pública que seria interessante ter a participação das autoridades eleitorais dos diferentes Estados-membros, dos partidos políticos, dos próprios órgãos de comunicação social, dos jornalistas. Portanto, é algo que pode interessar, sobretudo, aos setores, a estes setores que referi, a estes profissionais, e, portanto, com esta consulta pública, depois, obviamente, a Comissão Europeia irá procurar analisar linhas de ação, não é? E definir também, reorientar, digamos, que as suas linhas de ação. E, portanto, apenas dizer que esta consulta está aberta até ao dia 15 de setembro. Basta procurar, o endereço é um pouco longo, mas colocarem no Google consulta pública sobre o plano de ação para a democracia europeia, ou consulta pública da Comissão Europeia, é logo direcionado para uma página onde estão todas as consultas públicas, e quase todas as semanas são lançadas novas consultas sobre os mais variados temas, que são consultas livres, qualquer cidadão pode participar, e participando, obviamente, dá um contributo enorme. Marco Teles, obrigada pela participação. Obrigado uma vez mais, e voltamos a ver qualquer dia, não é? É verdade, voltamos para a semana com a Ana Rita Barros, e depois vamos interromper por um período um merecido de férias. Até à próxima. Obrigado. Então, até uma próxima.